Olá, pessoal. Tudo bem? Pessoal, vamos fazer esse videozinho rápido para comentar um pouco sobre continuação de um outro vídeo que eu vou deixar. Não é gravado por mim, mas é um complemento de solos e poluição química desses solos. E mais aqui sobre como remediar esse solo. Biorremediação ou fitorremediação, como remediar um solo poluído. Tá? Então, aqui, esse conteúdo ele está no capítulo 15 desse capítulo Solos e Poluição Química do Brand. Tá? E aí eu posso disponibilizar para vocês no material, no que é acadêmico aí. Bem, então aqui nós precisamos entender bem esses conceitos de poluição, tá até no outro vídeo, e as formas de preservação e recuperação de solos contaminados. E aí isso vocês vão ajudar vocês a tomar aí a melhor decisão em situações de campo, né? Então, o uso do AVA, né? E de computador, celulares, as suas anotações aí. Depois um questionário no final do terceiro encontro. No final do terceiro módulo, né? No quinto encontro. Então, a remediação, que é remediar mesmo, né? De tratar, né? No caso aqui, os solos contaminados por substâncias químicas, orgânicas, né? E também, né, até algumas inorgânicas, mais à frente a gente discute. Métodos químicos, como remediar? Podemos remediar um solo por via in situ e ex situ. In situ é a remediação no solo, no local que ele se encontra. Né? Um solo contaminado, naquele local ali que ele está a fazer, então, realizar ações para remediá-lo. E ex situ, basicamente, é fora do local que ele se encontra, mas que esse outro local que está fora, né, onde esse solo se encontra, é esse outro local o responsável por estar contaminando o solo. Né? Então, por exemplo, eu tenho um solo de baixada, né, próximo à margem de um rio, que está sendo contaminado por um pesticida, um excesso de um fertilizante qualquer. Mas de onde é que está vindo, né, essa contaminação? Pode ser que esteja vindo de uma região mais alta. Então, excito aquele local que está contaminado. Então, excito lá naquela região mais alta. Então, lá deve ser o controle, porque lá é o foco da contaminação do solo na região baixa, onde está recebendo os sedimentos do contaminante. Vejam esse exemplo. Aqui, veja só, como a combinação entre um composto de amônia quaternário, que é esse CaQ, e hexadesiltremetilamônia, né? Como um composto aí para promover, né, a remediação, então, né, promovida por uma bactéria que vai degradar, né, pode ser usada para imobilizar ou remover o contaminante orgânico. Então, no caso, o poluente está se movendo de um local contaminado para a água subterrânea. Então, pessoal, neste exemplo, nós temos aqui um composto de amônia quaternário que está sendo injetado no subsolo, justamente para que ocorra reações com bactérias ou substâncias orgânicas que estão sendo também injetadas no subsolo pelo um dejeto qualquer, né, contaminando. Então, esse composto, né, esse reagente, consegue, então, reagir com esses contaminantes e deixando, então, o lençol freático mais límpido, né? E dessa forma mais acessível. É uma forma de remediar o solo.
Nós temos também a biorremediação, que é uma remediação biológica. No slide anterior, é uma remediação química com compostos quaternários. Aqui, né, são remediações feitas por compostos biológicos. É uma alternativa diferente aí para aqueles que lavam o solo, que incineram, ou que sofrem ataque de substâncias químicas. Então, conceitos de biorremediação, né? Processos de tratamento que utilizam a ocorrência natural de micro-organismos, que esses micro-organismos que vão, então, degradar essas moléculas contaminantes, né? Esses contaminantes. Processo ou estratégia que busca descontaminar o solo ou outros ambientes contaminados, fazendo uso de micro-organismos, né? Fungos, bactérias, aí tem outros tipos de micro-organismos aí. Vejo aqui um outro exemplo, né? De biorremediação in situ. Então, biorremediação in situ de solos e lençol freático contaminado por solventes orgânicos voláteis. Essa aqui é a região contaminada, né? A ilustração demonstra um típico processo de bioestimulação para remediar o solo. Então, é uma estimulação biológica, ou seja, injeção de micro-organismos que vão ativar outros compostos, aqui chamados de cometabólitos ou nutrientes, que vão fazer com que bactérias consigam, né, atacar esses contaminantes da região contaminada aqui e então purificar esse ambiente. Então, vamos seguir. A decomposição dos contaminantes orgânicos é incentivada pela adição de alguns componentes como nutrientes, oxigênio e cometabólitos, os quais melhoram o ambiente, favorecendo o crescimento das bactérias nativas capazes de metabolizar os contaminantes. Então, são alimentos, esses cometabólitos são alimentos, né, para as bactérias que vão atacar esses contaminantes orgânicos aqui, tá? Veja aqui nessa outra foto, né, uma foto mais amplificada. Aqui temos alguns exemplos de bactérias ou micro-organismos responsáveis por degradar, né, ou ligar-se com substâncias químicas. Então, pseudomonas para captar anéis aromáticos. Aqui, por exemplo, o cromo. Nós podemos utilizar também pseudomonas, né? Enxofre, tiobacilos, enfim, exemplos aí de bactérias que conseguem limpar o ambiente, né? Vantagens da biorremediação. É mais barato que os convencionais, aplicável em grande variedade de contaminantes, é bem aceitável pela população, né? Não utiliza água natural tratada, não se remove os compostos tóxicos da água, não interfere nas operações que já estão sendo realizadas, podendo ser utilizada em locais de difícil acesso, pode ser injetado no solo, né? Dissolvido, percolado no solo para poder estimular o crescimento das bactérias. Então, é mais fácil. Mas há desvantagens, né? Por exemplo, que o tratamento deve ser realizado em loco, né, in situ. E aí pode, né, se for um descontaminante perigoso, né, trabalhadores vão estar manipulando isso. Os micro-organismos ágeis na redução dos contaminantes de petróleo, transformando em subprodutos menos nocivos ao meio ambiente. Então, há ainda a produção de compostos nocivos ao ambiente. A reação ao longo do tempo é lenta, né? Não é imediato, né? São desvantagens. Nós também temos a fitorremediação. Remediação através de fito, que é plantas. Então, plantas fitorremediadoras. Muito úteis, né? Muito comum a utilização da fitorremediação, principalmente na agropecuária, na agricultura. É o processo onde se emprega
plantas, né, para descontaminar a água, o solo. Essas plantas têm a capacidade muito alta de absorção desses contaminantes, e realizando a acumulação trófica nos seus tecidos. Mas aí é claro, né, depois a gente vai lá, coletemos essas plantas e faremos um tratamento nessas plantas, porque elas estão contaminadas com aquilo que estava no solo. Então, né, funciona como uma forma, né, de absorver, sugar aquilo que está contaminando o solo, né, a superfície do solo, aquela região onde as raízes estão ali situadas. Então, é uma absorção de contaminantes pelo sistema radicular, né? Pode ser realizado por algumas espécies, né? Tá, às vezes até meio comum, né? Como o milheto, por exemplo, né? Mucuna, né? Plantas aí que são adotadas para adubação verde, né? Ciclagem de nutrientes. Essas plantas são muito eficientes para tal. Os aguapés, né? Também muito eficientes para tratamento de água, né? Porque a água, os corpos d'água são os mais suscetíveis a esses ambientes contaminados porque recebem dejetos, né? São locais que recebem muito depósito de enxurradas, de chuva. Então, enfim, ali aquele local é um local de sedimentação, né? Então, a água normalmente é mais contaminada do que o solo. E aí essas plantas aquáticas são bastante eficientes para isso, para descontaminar, né? Aí as tiriricas, né? Ciperos, do gênero Ciperus, né? Os ciperos, né? As tiriricas são bastante eficientes nesse processo aí. Os aguapés, né? Para realizar esse processo aí de desinfecção, olha só, processo de tratamento de esgoto, muitas das vezes, né? Limpeza, descontaminação da água. Algumas vantagens da fitorremediação, né? Investimentos e custo baixo de operação. É aplicável in situ. Aplica-se uma grande variedade de poluentes, né? Químicos ou orgânicos. Pode ser aplicado em grande escala, em grande área, né? Porque as plantas podem ser cultivadas em uma grande área. E aceita-se, é bem aceitável pela sociedade, porque você vê que a planta está ali descontaminando aquele ambiente. Mas de tudo isso, o melhor, né, o melhor que a biorremediação ou a fitorremediação é a prevenção, né? É evitar que compostos poluentes cheguem com grande quantidade no solo, né? Eu disse em algum momento, né, em outras aulas, que o solo é um receptáculo esgotável, né? Apesar de que o solo consegue degradar, metabolizar várias substâncias, até mesmo o plástico, né? Só que, é claro, né, muitos anos aí para degradar uma garrafa PET. Mas agora vamos tratar de substâncias orgânicas, né? Qualquer substância orgânica, ela é então degradada pelo solo, pelo ambiente, né? Por exemplo, aí vamos fazer um exemplo que comum às vezes, né? Comum não, pode ocorrer, por exemplo, né? Vamos supor, uma morte de 10 cabeças de vacas, por exemplo, né? Você pega aquilo lá, vamos supor, caiu um raio. Isso é comum acontecer aí em alguma época do ano. Você pega aqueles animais que morreram todos, coloca tudo numa vala e enterra, né? Aquela região ali, ela será contaminada, porque tem um excesso de micro-organismos, aminoácidos em decomposição, material orgânico em decomposição, né? Então, promove uma certa quantia de chorume. Então, quer dizer, naquela região ali, o solo está poluído. Para que ocorra despoluição, tem que ocorrer uma grande passagem de tempo, e isso, né, ao longo do tempo, vai sendo, então, descontaminado. Agora, pense você um subsolo de um aterro sanitário, né? Esse subsolo ele está recebendo um aporte muito grande de matéria orgânica, mas chega-se a um certo ponto em que o aporte é tão grande que ele torna-se não recuperável, né? Ou então demora-se muito longo
um tempo muito longo para recuperar. Então, tornando-se um solo então, possui uma capacidade esgotável, né? Esgotável de recuperação. Então, melhor é prevenir, não deixar chegar o aporte tão grande desses materiais orgânicos, né? Fertilizantes, estercos, né? Corpos de água. Concluindo, né? Os solos devem ser protegidos da contaminação. Isso é prevenção, né? Então, fazer várias ações para prevenir com que dejetos, fertilizantes, agroquímicos, até solo, né, argila, cheguem em grande quantidade em regiões mais baixas do solo, até mesmo o corpo d'água. Os solos oferecem mecanismos intrínsecos, né, próprios de si para descontaminação. Né? Muitas das vezes temos que oferecer uma fitorremediação, uma biorremediação, um estímulo para que esse solo acelere o processo, né, ou soma-se algo a mais aos seus mecanismos intrínsecos para recuperar ou descontaminar-se. Né? Os contaminantes e seus produtos podem ser tóxicos ao homem, animais e plantas. Isso é um perigo, né? É o que estamos evitando, né? Sem contar que destrói a natureza. Bem, então é um assunto simples, mas é para chamar a atenção, é para voltar ao assunto que em algum momento vocês já viram. E mantermos sempre alerta a isso, porque nós precisamos de um solo vivo, sadio, para produzir bastante alimento, nós termos uma qualidade boa de água, né? Enfim, a vida do solo e da água depende do nosso cuidado.